Preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, principalmente marginalizado ou uma minoria, atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas, ou em outras palavras, racismo. Muito antes do século XIX, os negros africanos já lutavam pela liberdade. O Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, surgiu no século XII e se tornou o maior símbolo de resistência negra no Brasil. Era um refúgio formado por homens e mulheres que fugiam das senzalas e construíam uma cidade livre com agricultura, comércio, defesa e cultura própria. Durante quase 100 anos, Palmares resistiu a inúmeros ataques de tropas coloniais e senhores de engenho. Seu grande líder, Zumbi dos Palmares, nasceu no próprio Quilombo e se tornou símbolo de coragem e resistência. Para os negros escravizados, Zumbi representava a esperança de um Brasil livre da opressão. Sua morte em 20 de novembro de 1695 não foi o fim da luta, mas o início de uma memória que atravessa séculos. O Dia da Consciência Negra, celebrado nessa data, relembra que a história do povo negro é feita de resistência, identidade e liberdade. A Revolta dos Malés foi um dos maiores levantes de pessoas negras escravizadas e libertas do Brasil. Ocorreu em Salvador, em 25 de janeiro de 1885, e foi organizada por africanos muçulmanos conhecidos como malés. Os africanos sofriam com trabalho forçado, castigos e discriminação religiosa. Os malés eram proibidos de praticar sua religião e eram forçados a se converter ao catolicismo. O objetivo principal era acabar com a escravidão, expulsar os brancos e mestiços do poder, instaurando um governo livre para os africanos, o que desencadeou a revolta nos corações. A revolta foi planejada secretamente, com mensagens em árabe e encontros noturnos. Envolveu centenas de participantes, muitos vestidos com trajes brancos, símbolo de pureza religiosa. Apesar da organização, o movimento foi descoberto pelas autoridades e reprimido com violência ainda nas primeiras horas do levante. Muitos revoltosos foram mortos, presos, torturados ou deportados de volta à África. Foi a maior revolta urbana de africanos escravizados do Brasil. Mostrou a força, organização e consciência política dos negros africanos no país. Representou uma resistência religiosa, cultural e social contra o racismo e a escravidão. Inspirou outras formas de resistência negra e ajudou a formar a memória da luta antirracista brasileira. A Revolta dos Malés simboliza a luta dos africanos pela liberdade, pela preservação de sua cultura e contra o sistema escravocrata. É um marco da resistência negra e da luta por justiça e dignidade no Brasil. Hoje, após de vários atos e manifestos que eram para abolir as práticas racistas, somente a disfarçaram. Sobrevivemos diariamente com olhares julgadores, segurança nos seguindo em shoppings, sendo passados para trás em empregos, entre outros. Mas a pergunta que fica é: somos diferentes em algo? A comida que comemos não é a mesma? O mundo que vivemos não é o mesmo? Não falamos do mesmo idioma, trabalhamos no mesmo mercado de trabalho, compramos as mesmas roupas e respiramos do mesmo oxigênio? Fica aí o questionamento. Em 13 de maio de 1988, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que pôs o fim oficialmente à escravidão no Brasil. Mas essa liberdade chegou sem reparação, sem oportunidades e sem direitos. Nenhuma terra foi dada, nenhuma indenização foi feita, nenhuma política pública foi criada. O povo negro foi jogado à margem da sociedade sem trabalhar, sem moradia e sem reconhecimento. A escravidão acabou no papel, mas as desigualdades continuaram nas ruas, nas escolas e nos empregos. Essa é a herança cruel do chamado pós-abolição, uma liberdade sem igualdade, uma promessa que nunca foi cumprida. Mesmo livres, os negros seguiram sendo tratados como inferiores, e o racismo se disfarçou em silêncio, exclusão e preconceito. Tema crucial da história brasileira que somente no século XX foi posto em discussão. No século XIX, nem mesmo a questão da miscigenação racial, proposta por Von Martius em 1840,
como chave para se compreender a formação brasileira, foi objeto de estudos históricos. Em geral, deplorava-se a miscigenação, e a existência de valores racistas no passado colonial não era posta em causa. Vivendo numa sociedade ainda escravista, como era o Brasil novecentista, e marcada pela raciologia cientificista, que insistia na desigualdade das raças humanas e nos perigos da miscigenação e intelectualidade brasileira, não deu grande contribuição para o estudo do assunto. No século XX, os movimentos ramificaram-se, desenvolvendo pautas de lutas sociais distintas de acordo com as necessidades da população negra local. Um desses movimentos foi a abolição da escravidão, em 1888, que mesmo depois dela, o racismo continuou. Surgiram clubes, jornais, associações negras que defendiam direitos e denunciavam discriminação, como a Frente Negra Brasileira, em 1931. Foi o primeiro grande movimento político e social negro organizado do Brasil, fundado em 16 de setembro de 1931, na cidade de São Paulo. Surgiu durante o período pós-abolição, quando a população negra ainda enfrentava forte racismo, exclusão social e falta de oportunidades. A FNB tinha como meta combater o racismo e promover a valorização do povo negro. Entre suas principais ações estavam defender a educação e emprego para pessoas negras, criar escolas, clubes e cursos profissionalizantes, lutar por igualdade de direitos e respeito à cultura afro-brasileira e combater a discriminação nos espaços públicos e no mercado de trabalho. Em 1936, a Frente Negra Brasileira se transformou em partido político, tornando-se o primeiro partido negro da história do Brasil. Porém, em 1937, com a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, todos os partidos políticos foram extintos e a FNB também foi dissolvida. Foi um marco na organização do movimento negro brasileiro. Reuniu milhares de pessoas em todo o país e fortaleceu a consciência racial e o orgulho negro. Lançou as bases para futuros movimentos antirracistas, como o Movimento Negro Unificado, em 1978. Mostrou que a população negra poderia se unir politicamente para lutar por seus direitos. A Frente Negra Brasileira representou um passo fundamental na luta por igualdade racial no Brasil. Sua atuação ajudou a construir a identidade do movimento negro moderno, defendendo educação, dignidade e justiça social para o povo negro. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concretizou-se em países americanos e na África do Sul por conta da escravização nas Américas e do imperialismo inglês e do apartheid na África do Sul. O Movimento Negro Unificado foi fundado em 7 de julho de 1978, em São Paulo, e marcou uma nova fase na luta contra o racismo no Brasil. O movimento surgiu durante a ditadura militar, um período em que era perigoso se organizar politicamente, mas mesmo assim o Movimento Negro Unificado teve coragem de denunciar o racismo e exigir igualdade racial. Nasceu após casos de violência policial contra jovens negros, como o assassinato de Robson Silveira da Luz, em São Paulo, e a discriminação contra atletas negros no Clube de Resgate Tietê. Esses episódios mostraram o racismo existente na sociedade e motivaram atividades artistas, estudantes e trabalhadores a se unirem. Tinha como objetivo combater o racismo e denunciar sua presença em todas as áreas da sociedade, valorizar a cultura negra e identidade afro-brasileira, lutar por igualdade de oportunidades em educação, trabalho e política, conscientizar a população negra sobre seus direitos e sua história. O Movimento Negro Unificado recolocou o debate racial no centro da política brasileira. Influenciou políticas públicas e leis antirracistas como a Lei 7.716, artigo 1989, que torna o racismo um crime. A Lei 10.639/2003,
que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, também foi essencial para fortalecer a consciência negra e consolidar o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, como símbolo de resistência negra. Um dos frutos mais importantes dessa luta foi a Lei Caó, criada em 1889 pelo deputado Carlos Alberto de Oliveira. Essa lei tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, um crime sem direito à fiança, sem prazo para prescrever. Uma conquista vitoriosa, resultado da mobilização de décadas de movimento negro unificado e de tantos outros grupos que denunciaram a discriminação racial no país. A Lei Caó representou o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que o racismo não é apenas um ato de ignorância, é um crime que fere a dignidade e ameaça a democracia. O quadro não mudaria, salvo raras exceções, até os anos 1930, quando surgiu o livro Cache Grande e Senzala, de Gilberto Freire, na época muito inovador, depois muito criticado, revalorizado em certos aspectos a partir dos anos 80. O livro defendeu a tese de que o português, por sua formação cultural e racial híbrida, possuía extraordinária vocação para colonizar e se mesclar com outras raças. Seria o caso da colonização portuguesa no Brasil, marcada pela miscigenação entre portugueses, índios e negros, que, segundo Freire, provará a miscibilidade como vocação cultural lusitana e a ausência de preconceitos raciais entre esses colonizadores, ao contrário dos anglo-saxônicos. Por isso, Freire foi criticado como autor do mito da democracia racial brasileira. A luta antirracista se expressa pela arte, pela fé e pela cultura. No som do samba e do hip hop, na força da capoeira, nas religiões afro-brasileiras como o candomblé e na Umbanda. O povo negro reafirma sua identidade e transforma a dor em beleza. A cultura negra é resistência, é ela que deu ao Brasil sua música, seu ritmo e sua alma. Nos tempos atuais, essa luta continua sendo ecoada por intelectuais e ativistas como Lélia Gonzalez, Obadias Nascimento e Dajmila Ribeiro, que reforçam o orgulho negro e o poder da consciência racial, através da arte, da palavra e da educação. O povo negro continua mostrando que existe muito além do preconceito. O primeiro ato antirracista no Brasil foi a Lei Afonso Arinos, Lei número 1390-51. Sancionada em 3 de julho de 1951, essa lei tornou a discriminação racial uma contravenção penal, punindo atos de preconceito em comércios, hotéis e órgãos públicos. A lei surgiu após um episódio de racismo contra uma dançarina e antropóloga americana, Catherine Durham, que foi impedida de se hospedar em um hotel em São Paulo devido à sua cor.